Quinta-feira é dia do quadro Seu Direito, aqui no Balanço Geral. Também é meio que um doutor responde, né? Porque o doutor está aqui com a gente, o doutor Leonardo Peicher, que é advogado aqui de Blumenau, faz parte inclusive da OAB, da Comissão, né, de Direito do Consumidor. E tem a ver o assunto sobre questão aulas, né, doutor? A expectativa é grande. Primeiramente, boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Obrigado pela presença, né? Voltando aqui com as nossas entrevistas no estúdio também. Doutor, questão de mensalidade de escola privada, de creche privada, como é que deve ser essa questão para serem respeitados os direitos dos consumidores agora com a volta às aulas aí nas escolas particulares devido ao prejuízo, né, que essas escolas, creches tiveram aí com a pandemia, especialmente ano passado? Certo. Então, Rodrigo, essa é uma dúvida bem grande, né? A gente tem acompanhado aí quem está envolvido em questões do direito do consumidor. O pessoal tem nos questionado, inclusive no próprio escritório, na nossa atuação profissional, em relação a esses aumentos de mensalidade, né? Essa compensação que algumas escolas estão tentando fazer em relação aos prejuízos que houveram no ano passado, para conseguir equalizar e empatar ali a relação 2020 e 2021, né? Não é possível que as escolas façam um acréscimo tão grande e justifiquem esse acréscimo justamente por conta de 2020 ter havido uma inadimplência muito grande ou ter havido algum tipo de abandono escolar por parte de alguns pais que optaram por deixar os filhos menores, né, em creche principalmente, fora do ambiente escolar. Então, esse aumento ele não pode acontecer assim imotivadamente, né? As escolas devem esclarecer com bastante transparência para os pais, tanto no momento da contratação da escola, quanto no momento posterior, né, em relação às questões de valores que vão ser aplicados, tanto para momentos de aulas presenciais, como de aulas híbridas ou de aulas 100% online. O que é considerado um aumento abusivo de mensalidade de escola? E também já aproveito e pergunto sobre transporte escolar, né? Que o pessoal teve prejuízo e pode ser que tenha um aumento aí daqui para frente, doutor. Sim. É difícil falar em percentuais, assim, tá? Vai de caso a caso. As escolas, de fato, precisam se readequar financeiramente a algumas questões que subiram, né? Alguns valores de materiais, enfim, etc., que podem ter sofrido alguma alteração, mas é difícil falar em percentual de quanto seria algo abusivo ou não. Os pais vão sentir na pele, quando perceberem que a mensalidade era de um valor, agora ela passou a ser absurdamente maior. Então, nessa situação, a gente recomenda que se faça uma conversa diretamente com o responsável financeiro do colégio, com o diretor, alguém da área que possa conversar e fixar um valor que seja mais adequado. A gente tem recebido notícia de alguns colégios, escolas, creches, que têm aceitado conversar com os pais, analisado caso a caso, por isso, né, a gente recomenda que se faça isso, essa tentativa, no mínimo, antes de tentar ingressar no PROCON, antes de tentar entrar com algum tipo de ação judicial, para conversar diretamente com a escola e tentar algum tipo de composição. É possível. Sobre essa questão, doutor, de um pouco aula em casa, daí um dia em casa, um dia na escola, uma semana em casa, uma semana na escola, e o preço da mensalidade, hein? Ele tem que ser integral, o pai e a mãe podem exigir um desconto de 50%, por exemplo? Rodrigo, o Ministério Público de Santa Catarina tem recomendado que as escolas adotem o seguinte: no contrato de prestação de serviço, que é um contrato de adesão, né, ele tem que esclarecer exatamente qual vai ser o valor cobrado para o caso de aulas ocorrendo presencialmente, qual o valor com eventual redução para aulas ocorrendo de maneira híbrida, metade presencial, metade online, e qual o valor seria cobrado para as aulas 100% online. Então, essa recomendação que eu repasso aqui para quem está nos assistindo, no sentido de observar se no contrato oferecido pela escola há essa diferenciação. Lembro, 2020 começou o calendário escolar sem a gente saber que isso tudo iria acontecer. É diferente para 2021. Sim. A qualquer momento pode haver uma mudança no quadro e a gente precisar retornar 100% a algum tipo de aula online ou o sistema híbrido de meio a meio. Então, assim, a recomendação é avaliar o contrato, verificar se ele indica exatamente quais valores vão estar sendo cobrados para cada tipo de aula. Tá? Doutor, as escolas, né, creches particulares podem exigir dos pais que os filhos levem o álcool gel individual, enfim, ou tem que ter o coletivo, ou pode, tem que levar para todo mundo usar, a máscara também, como é que funciona essa questão no direito do consumidor? Sim, a preocupação tem que ser maior da escola, tá? O fornecedor do serviço, que é a escola, a creche, o colégio, ele precisa observar atentamente essas regras sanitárias que são reiteradas aí dia após dia, a gente sabe, né, na grande mídia. Então, assim, nada impede, obviamente, que os pais levem com seus filhos, né, e deixem com eles o álcool em gel, a máscara e redobrem os cuidados. Nunca é demais. Mas quem tem que ter esse cuidado é o fornecedor do serviço, no caso, a escola e a creche. Eles têm que ter esse cuidado, essa fiscalização constante em cima dos alunos.
Leonardo Peixer, doutor advogado, né, da OAB também aqui de Blumenau, da Comissão de Direito do Consumidor. Muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui. Um grande abraço. Rodrigo. Um abraço. Obrigado. Falando sobre educação, né, e essa relação agora em meio à dinâmica aí da pandemia do coronavírus. Toda quinta, quadro Seu Direito. E lembrando que amanhã a secretária de Educação, a Patrícia Líderes, vai estar conosco aqui também ao vivo, de Educação de Blumenau, para tirar dúvidas importantes aí sobre as escolas públicas, né, municipais aqui de Blumenau. Obrigado, doutor, mais uma vez.